Olá, amigos e clientes da Argento Investimentos. Esse é o Perspectiva da Semana, analisando a primeira semana do mês de maio. Hoje nós vamos falar com o Rodrigo Soares, especialista em fundos de investimento, e depois, na sequência, passar uma perspectiva técnica e estatística do que a gente pode esperar ao longo dessa semana e no início da próxima. Rodrigo, contigo. Então, bom dia, pessoal. Uma excelente semana a todos. Eu vim hoje aqui para falar um pouco de fundos de investimento, que é a área a qual eu sou responsável aqui na Argento. Então, primeiramente, passando um resumo aí, o fundo de investimento é uma ferramenta diferente do convencional, né? Então, hoje, quando a gente fala de investimentos, o investidor mais conservador já vai logo pensar num CDB, numa LCI, numa LCA, algum ativo de renda fixa, e, de repente, o investidor mais agressivo já vai pensar em alguma ação e alguma coisa no mercado de renda variável, né? Muitas pessoas hoje podem até mesmo ter um fundo de investimento, né, principalmente nos bancos, onde tem aqueles fundos de liquidez diária, que tem até a baixa automática, mas não conhecem o que é o produto ou até mesmo as opções que a gente tem dentro dele, né? Então, a gente tem algumas grandes vantagens no fundo de investimento e elas começam na segurança e na diversificação, né? Então, vamos supor hoje que o investidor queira investir R$ 2.000 em ações. Com esse valor, ele vai conseguir comprar ali uma ação, duas ações, claro. Ele pode comprar mais que isso no fracionário, mas a gente vê que não é o ideal, né? Quando se ele investir esse valor num fundo de investimento, ele vai estar ali diversificado, às vezes, em 15, 20, 30 ações e com uma gestão de qualidade por trás, né? Que acaba trazendo bastante segurança para o seu investimento. Claro que no mercado de renda variável ele vai oscilar, no mercado de renda fixa ele vai render muito parecido com a taxa de juros, mas mesmo assim a gente tem uma gestão profissional por trás e alguém para fazer esse trabalho por nós, né? Então, até mesmo um argumento que eu escuto bastante dos investidores ou dos aqueles que querem começar a investir é que eles não investem porque eles não têm tempo de analisar os ativos, né? Então, nesse caso, o fundo também é uma excelente oportunidade, uma excelente opção, porque não é o próprio investidor que vai fazer isso, sim uma equipe de gestão, uma equipe que vive disso, que respira o mercado e está sempre em busca de melhores oportunidades, né? Então, eles vão juntar o valor do investidor pessoa física com outras milhões de pessoas físicas para fazer os investimentos dentro de uma carteira, às vezes, de bilhões de reais, tá? Outra coisa bacana dos fundos, isso quando a gente compara com ativos de renda fixa, que às vezes vão ter um vencimento de 2, 3, 4, 5 anos, onde tu não pode mexer no dinheiro, o fundo de investimento tu consegue resgatar quando tu quiser, só tem que obedecer a liquidez dele. Então, tu pode investir hoje, solicitar o resgate amanhã, e vai demorar às vezes um dia, 15 dias, 30 dias para cair na tua conta, dependendo do regulamento de cada fundo, né? Então, isso é importante até nesse outro assunto que eu vou entrar agora sobre os fundos, que é o auxílio da assessoria, né? Então, quando a gente se propõe a dar uma assessoria nos fundos de investimento, ela entra também nessa questão da organização. Então, a gente entende o que o cliente pode precisar, às vezes, de um dia para o outro, ou às vezes ele pode se organizar para um resgate de 15 dias, de 30 dias, e por aí vai. Tudo isso entra no planejamento do cliente, que a gente quer sempre entender para criar o melhor portfólio possível, né? O mais alinhado. Além disso, tem a questão também da dificuldade de escolher um fundo de investimento, né? Então, hoje na plataforma da XP, por exemplo, existem 500 fundos de investimento, né? E a gente tem que tomar uma decisão dentro disso. E só olhando um gráfico da rentabilidade passada, a gente vê que não é o suficiente. Por quê? Porque a rentabilidade passada não é garantia da rentabilidade futura. E, além disso, pode ser que o fundo tenha passado por um momento de mercado propício para ele ou um momento de mercado não propício para ele, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os fundos internacionais que investem em BDRs, vai ter fundos ali na plataforma que renderam mais de 50%, 60% no passado. O cliente que vai só pelo gráfico ou pela rentabilidade passada pode ter uma surpresa negativa, né? Então, a gente viu as bolsas americanas subindo muito no passado e a gente sabe que isso provavelmente não vai se repetir de novo esse ano, né?
Oi, uma coisa importante que tu está comentando, Rodrigo, é o seguinte, eu acho interessante esse ponto que tu levantou agora, do ponto de vista dos fundos, da dificuldade de escolher fundos. Porque hoje em dia tem esses comparadores de fundos, né? Então a pessoa chega na internet, num site de comparador de fundos, e tem lá, acha que consegue escolher sozinha, rapidamente, um fundo, porque as informações estão disponíveis ali. Isso tocou num ponto muito importante, que eu só olhar para o gráfico do fundo, e as pessoas tendem a olhar o resultado do fundo e achar que o melhor fundo que mais performou, digamos, no último ano, nos últimos 2 anos, vai ser o melhor fundo dali para frente. E, na verdade, não é bem assim, né? O fundo tem que estar... Talvez aquele fundo que performou muito bem no ano passado, como tu mesmo comentou, as condições do mercado estavam propícias para ele, mas as condições que a gente está entrando agora, daqui para frente, pode ser que desfavoreçam muito ele seja um fundo que menos performe, de repente até no resultado negativo, e a pessoa foi iludida por aquele gráfico de resultado, porque ela não sabe fazer essa leitura do casamento entre condições de mercado e a carteira, a composição do fundo, o tipo do fundo. Eu acho que tu comentou isso de uma forma muito importante, porque o papel do assessor é entender o cliente e também entender dessa estrutura do mercado e que tipo de cenário favorece que tipo de fundo. Comenta um pouco mais sobre isso, que isso é muito importante a gente se dar conta. Exatamente. Então, a gente tem agora outro exemplo também, né, que aconteceu nos últimos anos, os fundos de ativos pré-fixados, os fundos de inflação, eles tiveram um rendimento muito alto em função do nosso movimento de queda de juros, né? Então, eles são fundos que, em geral, têm risco baixo ou volatilidade baixa, mas que acabaram rendendo mais que fundos agressivos, né? Ou um pouco mais agressivos. Então, eles tiveram um momento muito bom, mas muitas pessoas podem se enganar achando que ainda vão repetir essa rentabilidade de 7, 8, 9, 10% ao ano no cenário que a gente está entrando agora, né? Ou até mesmo outros fundos, que até mesmo a gente usa aqui na plataforma, que tiveram um desempenho ruim, que a gente está mostrando para os clientes agora, mostrando a opção de investir nele, e ele pergunta, poxa, mas o fundo foi tão mal nos últimos 2 anos, por que tu está me mostrando ele, me dando ele como uma opção, né? E a gente tem que explicar o cenário do que levou ele a performar mal e o porquê ele provavelmente vai performar bem nos próximos anos, né? Isso vai de encontro a esse cenário de tendência de juros, onde a gente vinha em uma tendência de baixa e hoje aí o consenso dos economistas é que a gente vai ter uma tendência de alta nos juros, né? Então, por isso que a gente vê que a assessoria de investimentos é muito importante, não só na hora de escolher uma ação, mas também de escolher um fundo alinhado para cada cliente, né? Então, às vezes pode me dizer, mas tal fundo rendeu 20% nos últimos 2 meses e tu me indicou um que rendeu 5%. Por quê? Porque daqui a pouco tu me disse que tu quer resgatar o teu dinheiro daqui a 6 meses. Então, a gente não vai colocar num fundo que subiu 20, mas que tem o risco de cair 5 em 6 meses, né? Então, todo esse jogo de cenário e de perfil, a gente leva em consideração na hora de montar uma carteira de fundos. Então, da minha parte, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vou passar a palavra de volta para o Newton para falar um pouco do cenário. É muito importante isso que você comentou, de novo reforçando, né? Porque hoje em dia, como tem muito acesso à informação e o investidor chega na internet, tem muitos sites de investimento, muitos sites de comparação de fundos, importantíssimo isso que você comentou, porque não é simplesmente olhar o gráfico do fundo, né? Não é simplesmente olhar o histórico, etc. Assim como a gente analisa o cenário do mercado por uma ação específica de um certo setor, se aquele setor vai ser beneficiado ou prejudicado pela condição do mercado atual e pela condição de mercado que a gente está antecipando ali para frente, né, na medida da nossa capacidade de análise, também para fundos, né? Então, tu comentou uma coisa muito importante que é essa leitura do próximo momento de mercado, né? E que tipo de fundos esse próximo momento de mercado vai beneficiar ou vai desfavorecer. E muitas vezes o investidor que chega nesse site comparador de fundos não entende o cenário de mercado que a gente está, não entende o cenário de mercado mais provável de ter ali para frente, e, portanto, a chance de ele escolher sozinho um fundo de investimento adequado para o perfil dele, para a necessidade dele de rentabilidade, é muito pequena. Nesse aspecto, o papel do assessor é fundamental, porque ele conhece o investidor, conhece o cliente e consegue trazer fazer um fit entre o mercado, o fundo e a característica do cliente. Isso é importantíssimo. Para uma perspectiva técnica agora, obrigado, Rodrigo, para uma perspectiva técnica da semana, a gente está no mês de maio e tem um ditado famoso, né, na Bolsa, é sell in May and go away. Né? Venda em maio e vai embora. No sentido que maio realmente tem sido um dos meses mais propenso à volatilidade e quedas no mercado, não só aqui no mercado brasileiro, mas também no mercado internacional, mercado americano. Tanto é que esse ditado é em inglês, serve muito para a Bolsa Americana.
Maio, de modo geral, apenas 33% dos meses de maio foram positivos. Então, assim, já é uma estatística pesada para o mês. A gente sabe que tem uma tendência, né, histórica de altas no início de mês, queda depois desse primeiro momento, alta no meio, queda depois e alta no final do mês. Isso seria o template, vamos dizer assim, histórico de qualquer tipo de mês. Só que se o mês já começa caindo forte, isso acaba sendo distorcendo para um tipo de mês que é o mês de baixa. Então, muito importante esses primeiros dias agora do mercado. O primeiro dia foi ontem, a gente teve um dia de baixa no Ibovespa, embora ainda pequeno, mas isso já coloca a semana numa perspectiva negativa. Então, a chance de uma alta, estou falando do índice, né? A chance de uma alta para o índice acaba diminuindo muito, aí na casa de 33%, 17% nos próximos 2 dias, 33% de chance de alta até amanhã, 17% de chance de alta até quarta-feira, e para a semana, fechar positiva, 50% de chance. Então, não é uma perspectiva boa para abrir uma posição de curto prazo em ações, especialmente ações que pesem muito no índice. Agora, uma ressalva. Setores que não subiram nessa última alta, que o mês anterior foi um mês de alta, setores que não subiram nessa alta anterior, essa alta anterior foi muito motivada por Vale, por Siderúrgica Nacional, por Gerdau, empresas ligadas aí à parte de estrutura, de siderurgia, metalurgia, muito em função daquele pacote americano, né, que foi pacote de estímulo de trilionário para a infraestrutura. Então, essas empresas puxaram muito o índice no mês passado. Essas empresas agora estão caindo, Vale está caindo há 2 dias, Gerdau também, etc. E a gente está vendo agora um cenário das empresas que ficaram para trás nessa alta anterior, começando a subir. Então, é possível uma alta dessas empresas que ficaram para trás no ciclo de alta anterior. Mas, de modo geral, para o índice como um todo, especialmente porque essas empresas que puxaram ele para cima no mês anterior estão caindo e elas pesam muito no índice, para o índice, de modo geral, a perspectiva não é muito boa. Não abriria uma posição de ações cegamente essa semana, porque, de novo, o mês de maio é um mês pesado, né? Sell in May, go away. Venda em maio, vai embora, ou seja, tira férias do mercado em maio, porque maio é um mês que geralmente dá bastante baixa. A perspectiva do mês é de baixa, só que a gente pode ter alguma surpresa com essas ações aí que ficaram para trás no ciclo de alta anterior, no mês anterior, e podem ter uma alta nesse momento. De novo, o melhor momento para um ponto de alta seria essa primeira semana para essas ações, mas o índice como um todo, bem perspectiva neutra para negativa, de fechar essa semana no índice. Então, fiquem bem atentos aí, tomem bastante cuidado nas suas escolhas de ações para swing trade para curto prazo, porque realmente o mar não está para peixe no ponto de vista do índice. Tá? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado. Esse foi a perspectiva da semana da Argento Investimentos. Até a próxima. Newton, valeu pessoal, uma excelente semana e bons negócios.